Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que explicou como a redução de juros, resultado da confiança no governo Bolsonaro, gerou 200 bilhões de reais a mais para uso em políticas sociais como benefício emergencial. Bolsonaro parabenizou o ministro Luiz Fux, do STF, por decisão que não aceitou a ação da rede. O presidente falou que no Brasil tenta-se judicializar tudo e o ministro Fux não aceitou essa ingerência de um partido no governo. O presidente relatou que assinou hoje 2 decretos incluindo novas atividades entre as essenciais para desafogar a economia. Bolsonaro mencionou a construção civil e atividades industriais e anunciou que novos decretos ainda serão editados. O presidente relatou que recebeu nesta manhã empresários que representam quase metade do PIB nacional e que esses empresários relataram que suas empresas estão na UTI e pediram ajuda ao presidente para voltarem a trabalhar. A transmissão teve problemas técnicos e foi interrompida. Assista. Brasília, 7 de maio, 19 horas, quinta-feira. Elisângela, nossa conhecida intérprete de Libras, e o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, que vai falar alguma coisa também sobre o pessoal que caiu em exigência, que está sob análise. Tá? É uma minoria barulhenta, uns realmente têm razão, tá? Outros se equivocaram e outros não têm direito, mas tudo bem. Pedro, jogo rápido aqui, Pedro. A taxa Selic baixou para 3%. Nunca se viu isso na história do Brasil. Parece que a gente vai deixar de gastar esse ano, tendo em vista as reduções do ano passado para agora, em torno de 200 bilhões de reais, é isso mesmo? Exatamente. E, presidente, só reforçando a sua diretriz e a do ministro Paulo Guedes, meu chefe, exatamente essa política do governo que permite essa redução. Por quê? Tão importante quando reduzir a taxa de curto prazo é a de longo prazo. E isso porque o Brasil tem a confiança do mundo. Então a política do senhor gera confiança, reduz a taxa de juros e são 200 bilhões de reais a menos que a gente pode, por exemplo, gastar nas nossas políticas sociais como o auxílio emergencial. Realmente é bem-vindo, né? Obviamente. Não é algo artificial, isso é concreto. O mercado mesmo achou, não esperava 0,75 redução, mas houve. Então, parabéns a toda a equipe econômica aí, liderada pelo Paulo Guedes, que tem aí essa equipe econômica, né, perfeitamente alinhado com o futuro do Brasil. Outra coisa aqui. O Supremo, vamos falar do Supremo. O Brasil é o país das judicializações. Muita ação na Caixa, né? Bastante. Você deve ter, eu não sei quantos, centenas de advogados para ver ações lá. Assim é o Brasil todo. Entrou uma ação no Supremo do partido Rede Sustentabilidade para tentar aí tornar ser feita uma portaria nossa, tinha que ver com demarcação em terras indígenas. Tá? A nossa portaria diz que a área indígena começa a ser definida após laudos antropológicos serem validados. Então o ministro Fux resolveu não acolher essa ação do partido Rede, né? E de modo que isso aumenta a segurança jurídica em todo o Brasil, em especial no estado de Mato Grosso do Sul, onde eu morei por 3 anos, como tenente do Exército, lá em Niuaque. É o estado que tem mais conflito nessa área, em especial a região de Dourados. Então, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Fux, que não aceitou essa ingerência do partido Rede Sustentabilidade em ações do Poder Executivo. Tem a ver contigo também. Vou dar uns dados aqui, não vou falar muito, porque senão fica cansativo. Tá? Até vou comentar depois o que nós fomos fazer no Supremo Tribunal Federal e como fomos recebidos pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, juntamente com um grupo de, acho que uns 10 empresários. Então, números rápidos aqui. A questão da economia. Há 2 meses, Pedro, eu falo que não podemos esquecer a economia, porque a segunda onda é terrível. Tá? E eu apanhei esse tempo todo. Agora, mais da metade, não sei quanto, da população brasileira está preocupada com a perda do emprego. Está preocupada que a economia não está rolando.
e a economia não rodando, impostos, menos impostos, falta dinheiro para a vida do público, falta dinheiro para a educação, para tudo. Então, o Supremo decidiu um tempo atrás que as medidas restritivas, né, cabem aos municípios. Você vê, aí não pode fechar. Questão de saúde. Agora, o decreto. Ó, se cair, a gente vai interromper e procurar descobrir, né, que não é a primeira vez, semana passada aconteceu a mesma coisa, para a gente não ter mais interrupção aqui. Vamos passar até essa questão da Caixa. Você falou rapidamente, você vai pagar mais a semana que vem um restinho do auxílio emergencial que caiu em análise, é isso? Exatamente. De 6 a 8 milhões de pessoas é a estimativa do ministro Onyx. Amanhã nós vamos receber e recebendo a base, em 2 dias úteis a gente paga. Então, na semana que vem, entre 6 e 8 milhões de pessoas para a primeira parcela ainda. Tá. O que eu falei de atividade essencial saiu na live ou não, por acaso? A atividade essencial saiu, né? Os 2 decretos. Então, assim, rapidamente aqui, assinamos 2 decretos a semana, incluindo a atividade essencial, aquela voltada à construção civil, isso, tá? E também as empresariais, como é que é? Atividades industriais, tá? Então a gente vai desafogando a questão do desemprego no Brasil. O que nós botamos no decreto nosso lá atrás, as atividades essenciais, que não pode fechar. E o restante ficou a cargo de prefeitos e governadores. Bem, como do lado de lá tem muita profissão que o pessoal foi impedido de trabalhar, nós começamos a abrir para o lado de cá, obviamente com critério e respeitado aí as orientações do Ministério da Saúde. Então, em grande parte, o pessoal da construção civil já pode voltar ao trabalho normalmente. São as pessoas mais humildes que mais precisam realmente de voltar ao trabalho. Bem, nós ouvimos hoje de manhã uns 10 empresários lá na presidência e mais uns centenas por videoconferência. Estes representam, né, 45% do PIB no Brasil, em torno de 30 milhões de empregos. E falaram que dá necessidade de voltar a trabalhar, é coisa que eles vinham falando há muito tempo. Tá? Eles agora dizem que estão na UTI. E depois da UTI a gente sabe o que acontece com a pessoa quando sai da UTI, né? Ou vai para casa ou vai pro repouso eterno. E nós não queremos a nossa atividade comercial simplesmente deixar de existir. Você pode ver números rápidos aqui. Setor automotivo, 1/4 das fábricas estão paradas. 1/4 das fábricas estão paradas. Questão de calçados, a importação de China, Vietnã, Indonésia aumentou em 60%, porque está parado no Brasil. Abril foi o pior mês desde 1995. 90% dos hotéis estão fechados. Representam de forma direta e indireta 1 milhão de empregos. As férias estão fechadas, funcionando 9%, ou seja, não está funcionando. Eu peço desculpas, mais uma vez tivemos problema com a internet aqui. A semana que vem, a missão do meu pessoal aqui vai estar resolvido esse problema, que não é a primeira vez que acontece. Medida provisória 910, regularização fundiária. Ela está na iminência de caducar, ou seja, perder sua validade. A gente espera que a Câmara dos Deputados vote essa medida, que afinal de contas, né, ela leva paz ao campo, dá um título de propriedade àqueles que não têm e faz com que cada propriedade do Brasil tenha um CPF. E é muito importante para nós aqui ajudar no combate a incêndios e aos desmatamentos na região amazônica, que havendo problema você vai saber, através do satélite, quem é que não está preservando, por exemplo, na região amazônica, 80% da sua área. Pessoal repatriado, o Brasil já repatriou 24 mil pessoas estão fora do Brasil. E vale lembrar que, por exemplo, a França tem 2 mil lá no Peru que não foram repatriados ainda. Questão de combustível, o preço está lá embaixo, muito bom, né? Mas tem um setor que está sendo prejudicado, é o sucro alcooleiro, né? É o pessoal do etanol.
Alguns querem que nós aumentemos o CID, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico. Contribuição do domínio econômico, que logicamente compete ao Poder Executivo. E nós não queremos aumentar impostos, porque isso sempre foi uma política nossa do governo. Agora, quase 1 milhão de pessoas podem ter seu emprego prejudicado por causa disso. Mas o que adianta você aumentar o imposto da gasolina se, por exemplo, o consumo da gasolina de janeiro para cá caiu 35%. O consumo de etanol caiu 50%. E o consumo de diesel, que é preocupante, que tem a ver com a movimentação de carga no Brasil, caiu 20%. Agora, quando se fala em CID, né, o pessoal sabe que é isso, é um valor fixo que você determina e tem a noventena, que entra em vigor. 71% fica com a União e outra parte com estados e municípios. Agora, eu não sei qual é o nome técnico, também você sabe que você é economista, né? O aumento de imposto, depois de um determinado percentual, não adianta aumentar que a contribuição, a arrecadação cai, não compensa. Então, estamos nessa situação no Brasil. Então, da minha parte aqui, não haverá novos aumentos de impostos no Brasil, né? Não pretendemos isso e, inclusive, é uma política do Paulo Guedes, por ocasião da reforma tributária, buscar diminuir essa carga monstruosa que temos no Brasil. Pessoal, desculpa aqui, a semana que vem a gente volta, toda a carga, né? E a live vai ser para funcionar de verdade. Até a semana que vem. Obrigado, Pedro. Obrigado, Elisângela. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.